Beleza, pessoal? Estamos de volta. Temos um problema aqui de geometria, em que no problema ele pede o valor de x, né? Aqui, ou seja, ele pede esse lado aqui, desse triângulo, e ele entrega para nós pelo menos um lado aqui, ele entrega o 10 aqui, e de ângulo 105 graus e 30. Esse problema aqui ele é muito comum acontecer. Geralmente ele vem realmente com dois ângulos, não tem como a gente fazer ali, até tem, né? Se quiser fazer, você até tenta fazer a lei dos cossenos, né? Mas é bom a gente traçar algum jeito de criar ali vários triângulos, né? Tipo dois triângulos, essas coisas assim. Quando a gente vai fazer um problema em que tem um triângulo de 30 graus, a gente já tem que ficar desconfiado, cara. Nesses triângulos aqui, ó. Vou fazer aqui do lado aqui pra vocês. Esse triângulo aqui, ele é bem famoso até. Alguns livros vão chamar ele de triângulo egípcio, outro de triângulo 30-60 mesmo, né? Digamos assim, se esse ângulo aqui, ele for 30 graus, se ele for, né, 30 graus, você tem 90, que vai faltar 60, né? Então, esse triângulo aqui de 30 a 60 graus, se você tem, sei lá, a hipotenusa dele valendo 20, lembre que a hipotenusa, né, para onde aponta o 90 graus, né? Então, se a hipotenusa dele valer 20, todos os catetos dele vai valer a metade, né? Eu vou botar 5 aqui, ó. Vai valer a metade, né? Vou fazer melhorzinho aqui. Então, aqui vai valer 10, vai valer 10. A única diferença é que o oposto ao 60 aqui, o ângulo de 60, né? É que você vai acrescentar uma raiz de 3 aqui, ó. Então, isso aqui é um triângulo que não tem jeito, cara. Isso aqui tudo é feito por Pitágoras, claro. Tu tem que memorizar esse triângulo. Apareceu 30 graus ali, já tem que ficar familiarizado. Opa, vou conseguir o 60 para me fazer esse arranjo aqui, né? Então a gente tem aqui o triângulo de 30 graus aqui, né? Você tem 105 graus aqui, vai dar 135, não precisava fazer isso, né? 135 graus. Para 80 graus aqui, falta quanto, né? Perdão, para 180 graus ali, então a gente tem 180 menos 135, 5 aqui é 7, 4, 45 graus. Então esse aqui é um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque a soma do interno aqui, né, dos triângulos aqui desse e desse, a soma interna de ângulos do triângulo tem que dar 180. Isso é o próprio axioma do triângulo. Então tá, com isso agora, a gente tem 30 aqui. Se a gente traçar a altura desse triângulo, né? Se a gente for traçar a altura dele aqui, eu vou botar aqui, não vai ficar retinho, mas aqui, traçando a altura do triângulo. Agora a gente tem um triângulo de 30. Esse aqui não é mais 105, lógico, né? Quando a gente traça a altura, ela também é bissetriz. Então aqui é 90 e lá é... Como é bissetriz, gente, quando você ouvir falar nesse nome, porque você vai ter que dividir um ângulo aqui, ó, em dois, né? Então aqui você tem 30, 90 e aqui só pode ser o ângulo de 60 graus, né? Aqui tem 45, aqui já tem 90 graus, né? Porque você sabe que quando tem esse tracinho quadradinho aqui é um ângulo reto de 90 graus e logo aqui a gente vai ter o restante, né? 45 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então aqui você tem 45, 45, 90, mais 90, 180. Do outro triângulo você tem 60, 30, mais 90, né? 90 aqui, 90 certinho. Então a gente tem um outro triângulo de 45 graus. E esse é um segundo triângulo que você tem que memorizar também. Tem que aprender esse triângulo também, né? Que é o triângulo do quadrado, né? Que ele é basicamente... Ele é semelhante àquele lá. Só que a diferença dele... Deixa eu fazer ele aqui. É que ele tem 45 graus. Vou tentar fazer um lado mais certinho aqui. Tá, então digamos que aqui obviamente você vai ter 90 graus, né? E aqui você vai ter 45. E aqui também 45 graus. Ok. Quando você tem um triângulo de ângulos 45, logo o triângulo
é praticamente um triângulo isósceles porque ele tem lados iguais, né? Porque, perdão, ele tem ângulos iguais. Se ele tem esse ângulo aqui desse lado igual a esse, se você tem um exemplo, um A, aqui tem que ser A. E a hipotenusa também tem que ser A. A diferença é que é A raiz de 2. Né? Ó, o A ficou igualzinho ao raiz de 2. Raiz de 2. Se aqui fosse, sei lá, um 5 aqui, se aqui fosse 5, né? Vou botar um 5 aqui de leve. Se aqui fosse 5. Aqui seria 5 também. 5 raiz de 2. Né? Basicamente isso. Né? Então, vou deixar o nosso Azinho ali para ficar melhor. Então, por isso que basicamente é o lado, a diagonal do quadrado, né, que a gente chama. E se você complementar isso aqui, né, com fazer aqui uma espécie de segmento aqui, ele é um quadrado praticamente, né? E aí você teria, né, a diagonal do quadrado aqui. Geralmente cai muito em prova. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o triângulo aqui, 45 graus. E se a gente tiver um lado aqui, ele vai ser igual aqui, esse lado. E aqui ele vai ser o mesmo lado, só que raiz de 2. Como a gente tem um ângulo aqui de 30 graus, e já temos a hipotenusa é 10, então os lados vai ser 5, né? Conforme o triângulo que a gente viu ali. Então esse lado aqui vale 5. Aqui também tem que valer 5, né? Só que a diferença que a gente viu é que o oposto a 60, ele vale raiz de 3, né? Conforme está nesse gráfico aqui, né? Gráfico, está nessa figura aqui. Então vamos lá. Tem que ser raiz de 3. Okay? Tendo isso, ó, você já tem um lado aqui do ângulo de 45 graus. Obviamente aqui tem que ser 5 também, né? A questão não pede esse lado aqui. Mas se ela pedisse, teria que ser 5 raiz de 2. Todavia, ela quer o lado de x. O x a gente tem agora, né? O x é o 5. Você tem um lado do triângulo aqui. Somado a esse lado, 5 raiz de 3. Acabou, né? O x é igual a isso. Geralmente a prova não vai parecer feinho desse jeito, né? Vai ficar mais ou menos assim, né? Que o 5, que é o termo aqui igual, ele vai ser a raiz vezes a raiz de 3. Nossa, com a raiz toda aqui. Ser raiz de 3 mais 1. Essa é a nossa resposta. Falou? Então é isso, gente. É um exemplo bem simples até, né? Para a gente poder fazer num triângulo retângulo. Num triângulo, né, de início. E a gente tentou transformar, na verdade, transformou ele num triângulo retângulo. E fica mais fácil da gente desfrutar, se a gente, claro, conhecer, né? Você tem que conhecer esse primeiro triângulo aqui, que ele é importantíssimo. E esse segundo triângulo aqui também. Então é isso. Falou, valeu!